Boa noite, irmão. Você está em casa aí, ó. Nós estamos aqui no templo já, né? Retornando. Estamos aqui para dar início ao nosso estudo bíblico e vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, junto com os irmãos que aqui estão e você que está aí na sua casa também, né? Ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Pois bem, irmãos, abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 1. Aí é o seguinte, nós vamos estudar do verso 1 até o verso 11, tá? 1 ao 11. E aí eu vou por partes aqui do texto. Então a gente não vai ler, porque senão depois vamos ficar relendo, né? Então eu vou lendo aqui e já trazendo as informações aos irmãos. Aí se tiver alguma pergunta, tá? Aí você pode se manifestar, tá bom? Pode perguntar, ou também você pode contribuir, que lembra que o pastor não é o dono da verdade, a gente estuda, né? Traz para você aquilo que de fato o texto está dizendo, mas não quer dizer que você não possa nos ajudar também com a sua palavra, né? O que você tem de conhecimento. Então vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, só para entender, então lembra que Filipos, né, era uma cidade, era uma colônia do Império Romano, mas que na verdade ela foi fundada por Alexandre o Grande. Lembra da história dele? Né, o grande rei lá da Grécia, né, dominou tudo. Então, em homenagem ao pai dele, chamava-se Filipe. Aí ele conquistou essa cidade, tá? Então deu o nome de Filipos. Depois ela passou a ser uma província lá romana. O apóstolo Paulo, você lembra quando foi que ele esteve lá? Lembra? Atos 16, segunda viagem missionária, né, dele. E ele foi então para esta cidade, né, lá para Filipos. E o que aconteceu em Filipos? Assim, todo mundo lembra? Conta com Lídia. Hã? Conta com Lídia. A conversão de Lídia, né? Paulo foi orar com as irmãs da SAF. Não tinha SAF não, né? Mas tinha o ministério das mulheres que oravam, né? E lá, ali naquele lugar, a beira rio, né? Lídia foi convertida. Depois ele foi o quê? Ele e Silas foram presos, né? Presos, conhece muito bem lá o texto, que à meia-noite eles cantavam louvores, deu terremoto, e depois na sequência vem a conversão de quem? Carcereiro. Do carcereiro, de toda a sua família. E aí provavelmente, né, Lídia, aquelas mulheres ali, o carcereiro e outras pessoas que foram agregadas ao grupo, então já começou um trabalho, né, ali da igreja do Senhor Deus, né? Então lembra que não tinha templo como nós temos hoje, a igreja se reunia na casa dos irmãos. Então reunia na casa de Lídia, né? Tinha um pessoal que reunia, ia para a casa do carcereiro, ia para a casa do outro irmão. Então assim eles se reuniam, tá? Então você vai encontrar muito isso lá em Atos 16. E aí você percebe que havia então esse bom relacionamento entre Paulo e a igreja. Qual que era a marca principal dessa igreja? Uma palavrinha só: alegria. Alegria. Sabe quantas vezes aparece a palavra alegria em Filipenses? Imagina, chuta aí. Só sei que tem um tipo de alegria, muito sofrimento, né? A alegria é a marca dessa igreja. Aparece 16 vezes. Olha, eu falar 16. Aí, ó, você não falou, tá vendo? A palavra alegria 16 vezes aqui em Filipenses. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso lá em Roma. Lembra que Paulo teve 2 vezes, né, preso em Roma. A primeira, mais tranquilo, né? Lá em Atos 28, lembra lá do finalzinho,
que ele alugou uma casa, pôde alugar uma casa, era uma prisão domiciliar, mas sempre algemado num soldado romano. Contornou os elementos, Tipo isso. Né? Mas é interessante que foi por meio desse contato com a guarda pretoriana, né? A guarda do palácio, lá de César, que muitos soldados se converteram. Muitos se converteu com o trabalho dele. Mas enquanto ele estava ali na casa alugada, ele escreve essa carta aos Filipenses, tá? E nós vamos então entender o teor, o conteúdo dessa carta que Paulo escreve, né? E o que ele queria falar com os irmãos. Pois bem, então no verso 1 e 2 que nós lemos, vem a saudação, tá? É a saudação. Lembrando que ainda, se você voltar lá em Atos 16, antes de Paulo ir aqui para Filipos, o que aconteceu entre ele e Barnabé? Obrigada. Discutiram feio, tá vendo? Não é só a gente discutir não, né? Barnabé e Saulo, Paulo, pensou? Dois grandes líderes também discutiram, tá? Mas depois se reconciliaram, né? Lógico. E quando eles discutiram lá, né? Então Paulo, ele resolveu ir para Filipos. Mas você lembra que mesmo assim, a ida dele para Filipos foi por meio de uma visão, né? Deus trouxe para ele uma revelação lá no sonho dele, e ele entendeu então que era preciso passar, né, descer para Macedônia e alcançar aquela região que assim foi quem Deus orientou. E depois que ele separou de Barnabé, quem que ele chamou para companheiro dele? Silas. E quando ele passou por Listra, lembra? Paulo desceu em Derbe, Listra, e lá em Listra encontrou um jovem chamado Timóteo. Timóteo era novo, né? E Paulo foi lá e soube da conversão dele, da mãe dele, da avó, e aí levou Timóteo com ele, para que Timóteo pudesse, juntamente com Silas e outros irmãos, né, faziam parte da sua equipe, ajudá-lo aí nesse trabalho. Pois bem, aí Paulo vai trazer a saudação aqui à igreja. Ele começa aqui, ó, a todos os santos. Então Paulo está saudando aos ídolos? Não. Aos santos irmãos. Isso. Quem é o santo? Os irmãos separados. Isso, é aquele que é separado por Deus e para Deus, né? Então os irmãos eram santos, como nós também somos santos, né? Santos, nós servimos ao Senhor. E ele ainda fala a palavra servos de Cristo. É interessante também voltar à palavra servo. Lembra que servo, nós até estudamos lá em Filemon, que no original dá a ideia de escravo. A palavra no grego é escravo mesmo, mas é escravo não nesse sentido que você conhece da história, mas é escravo no sentido de pertencimento. Alguém que pertence a um senhor, porque aquele senhor pagou o preço por ele, entendeu? Então Jesus nos comprou, nos resgatou, então nós pertencemos a ele, então nós somos servos, é como se nós fôssemos aqui escravos dele. E a ideia de servo, quando Paulo se manifesta aos irmãos em Filipos, tem também o sentido não só de pertencimento, mas de dependência. E alguém que é dirigido por Deus. Então nós somos servos de Deus, pertencemos, né? Somos dirigidos, dependemos dele no ministério. E os bispos? Todo mundo lembra que bispo é o mesmo que presbíteros, né? No grego é o mesmo sentido de bispo, presbítero, ancião, tá? Porque às vezes algumas igrejas usam bispos, né? Às vezes até pelo sistema episcopal, né, da igreja, que administra a igreja, governa a igreja, e nós usamos mais presbíteros, do sentido de concílio, né? Mas a palavra no original, a ênfase dela, o sentido dela está em alguém que supervisiona, tá? Alguém que supervisiona. Então o presbítero
ele é o supervisor. Por isso que o presbítero ele precisa ser responsável pelo rebanho, pela igreja que Deus colocou nas mãos dele. Então ele tem que supervisionar, né, a igreja, o que está acontecendo, né, para onde essa igreja vai, cuidado com os irmãos. Então são aqui os bispos, os presbíteros, os supervisores. E os diáconos? Quem são os diáconos? Também tem o sentido de servo, tá? Mas só que o sentido aqui é mais de administração. Então olha que coisa linda, né? Um supervisiona e o outro administra. O que vai administrar aqui o diácono, nesse contexto? Geralmente as ofertas, né? Começamos em Atos 6. Então as ofertas, os dízimos, tudo que entrava para a igreja. Então os diáconos, eles eram os administradores, recebiam as ofertas e dividiam as ofertas conforme a necessidade dos irmãos da igreja. Então eles faziam isso, né? Então o diácono é aquele que estava envolvido com essa administração da igreja, para que ninguém passasse nenhuma necessidade. Por isso que na igreja aqui, não é assim que a gente fala: tem dificuldade, comunica com o diácono, né? Esses dias mesmo, o irmão precisava, a gente falou com o diácono, eles compraram a cesta básica e levaram lá. Levaram para a pessoa que pediu, né? Então isso é um trabalho muito importante da igreja. Então você pensa, aí a igreja ela é muito bem estruturada, né? Imagina com a liderança que ela tem, e que Paulo aqui também vai saudar os irmãos. Depois ele vai dizer que graça e paz, só lembrando, graça e paz é uma saudação comum, né? Nas cartas de Paulo, ele sempre começa assim, graça e paz. E qual a importância disso? Isso é muito bom, não é apenas graça e paz, como bom dia, né? Boa noite. Não é uma saudação, digamos assim, comum, no sentido de ser apenas palavras faladas. Não, ela tem um sentido, graça e paz, porque são palavras que elas procedem diretamente de Deus. E aí a graça está ligada à salvação, e a paz está ligada à comunhão. Benção demais, não é? Então a graça que traz, né, a nossa salvação, e a paz que nos torna irmãos em Cristo e nos permite uma comunhão, né, boa, agradável, apesar das nossas deficiências. Então isso é muito importante. Então ele está dizendo, meus irmãos, né, estamos juntos, somos salvos pela graça de Deus e vamos caminhar aí como igreja. Vamos lá, no verso 3, vamos por partes aqui, 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo está dizendo aí primeiro que ele estava em gratidão aos irmãos, principalmente pela boa recordação que ele tinha deles. Maravilha, né? Maravilha você ter essa alegria em recordar a vida de pessoas, igrejas, né, às vezes pelas quais você passou, frequentou, né? Então Paulo estava muito feliz com esses amados irmãos, a existência da igreja ali em Filipos, o apoio que eles deram a Paulo. Então ele tinha uma recordação assim, muito agradável dos irmãos. Igual eu e José aqui, eu pastoreei praticamente 3 igrejas até hoje, e até hoje nós temos assim, um vínculo muito forte com as igrejas onde nós passamos. Vai ser uma, foi pouco ainda, né? Mas assim, 3, a gente ficou mais tempo, né? Então assim, há um vínculo muito bom com esses amados irmãos, tá? A recordação que a gente tem. Teve problema? Não teve, lógico. Com Valadares. Valadares é uma bênção. Pois é. Quando eu chego, todo mundo me recebe. Não é gostoso? Então você vê, Paulo tinha assim, essa recordação aqui. Mas a razão fundamental dele em orar pelos irmãos é no verso 5: pela vossa cooperação. em quê?
no Evangelho. Então você vê, olha como é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a cooperação deles é com o Evangelho. Você já imaginou se todo cristão pensasse assim? Estou cooperando com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, e não simplesmente com a IPB, com o pastor da igreja, com o conselho da igreja, mas com o Evangelho. Então Paulo está aqui muito feliz, muito grato, porque esses irmãos cooperavam, estavam juntos com ele na proclamação do mesmo Evangelho. Então havia um sentido, né? Aqui dessa comunhão. Eles tinham o mesmo objetivo, que é proclamação do Evangelho. Inclusive, e aí mais lá no finalzinho, Paulo vai dizer que uma das formas, um dos meios de cooperação foi por meio das ofertas que a igreja de Filipos enviou para ele. Então, mas todos tinham o mesmo objetivo: estamos juntos trabalhando em prol do Evangelho, das boas novas. Desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia. Então nós estamos juntos aí, tá? Desde aquele dia que Paulo chegou lá, começou a pregar. Então a igreja entendeu, né, a palavra, e aí os irmãos passaram a trabalhar juntos. Versos 6 a 8: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele tinha convicção de quê? De que a obra que Deus começou iria ser completada. Então, irmãos, isso aqui é fundamental para a gente. Então, ou seja, quem inicia a salvação no coração do pecador? Deus. Paulo é apenas instrumento. Tanto é que você percebe, por exemplo, Lídia. Quando Paulo estava pregando lá, o texto deixa bem claro: Deus abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo pregava. Olha o carcereiro, Paulo está cantando lá na prisão, dá um terremoto, entendeu? E Deus usa tudo aquilo para mover o coração do carcereiro. Mas quem é o instrumento de Deus aqui? Paulo. Então Deus usa a vida de Paulo para chegar ao coração desses irmãos. Isso é importantíssimo, amado. Por isso que é muito bom a gente estar cooperando com o Evangelho, de forma que a minha vida e a sua vida também seja instrumento nas mãos de Deus, para a conversão de muitas Lídias, muitos carcereiros, não é? Muitas pessoas. E você não sabe o que Deus vai fazer. Você nem imagina. Como é que você acha que Paulo imaginava? Ah, não, vou ser preso porque vai ter um terremoto lá, vai converter o carcereiro. Ah, vou lá orar com as irmãs lá perto do rio, porque Lídia vai estar lá. Não, Paulo nem imaginava isso, não é? Deus é que usa as coisas. Inclusive, né, reverendo, a gente vê tipo assim, hoje eles fazem tudo debaixo, né, das cadeias para poder sair, fugir. E Paulo, com a palavra dele, né, deve ter feito assim: fiquem calmos, que tranquilo, não vai acontecer nada com vocês. Exatamente. E ninguém saiu, né? Ninguém saiu. Você viu do temor, perfeita, o temor ali, Então, meu amado irmão, olha que coisa maravilhosa, ó, muito interessante. Então Deus começa a obra, Deus dirige a obra e Deus completa a obra. E se a obra é de Deus, a obra não para e a obra não muda. Então depende do Senhor, né? Então é isso que Paulo quer deixar claro para eles aqui, ó. Então a sua confiança, ela estava firmada em Deus, tá? E logicamente contando com a participação de todos no ministério dele. Ele fala assim, ó, mesmo eu aqui aprisionado, né? Estou aqui algemado, mas isso não impede de estarmos juntos, lutando pelo mesmo evangelho. Eu luto aqui e vocês lutam aí. Eu prego aqui, vocês pregam aí. Estamos juntos. Preso ou livre, estamos pregando o evangelho. Aí ele usa duas palavras para afirmar isso aqui, ó.
estavam unidos na defesa e confirmação do Evangelho. Duas palavras interessantes demais. O que é defesa? No original é a ideia de apologia, entendeu? Você defender um ponto de vista. E no grego é exatamente isso. O que é defesa? Vencer objeções e desarmar com sabedoria opositores em relação ao Evangelho. Está vendo? Então não é simplesmente discutir, ficar bravo, é argumentar em favor do Evangelho, de forma que o seu argumento vai ser mais forte do que o outro, e você vai conseguir vencer aquela oposição, e quem sabe ganhar aquela pessoa para Cristo. Então isso é defesa. E a confirmação do Evangelho, lá no original é uma declaração franca, honesta, clara e ousada do Evangelho. Está vendo? Então olha bem, por isso que a igreja, irmãos, não é aquela igreja que, sabe, cruza os braços, fica com medo de tudo, né? Como só assim, aqui na defesa. Não, a igreja também vai para o ataque. Então ela defende o Evangelho com argumentos sábios, sóbrios, sérios, bíblicos, e ao mesmo tempo ela tem uma declaração ousada, corajosa, para convencer os outros. E Deus pode usar a sua vida, né? Quando você defende o Evangelho e confirma o Evangelho, faz uma declaração ousada daquilo que você crê. Se você fizer uma declaração meio em dúvida, meio medrosa, aí o opositor toma espaço, né? Mas quando você é firme, então o opositor, vendo a sua firmeza, quem sabe os seus argumentos podem convencer, tá bom? E os versos 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, toda a percepção, para aprovar as coisas excelentes, seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, meu amado, Paulo aqui volta a orar. Olha, é uma segunda oração dele, mas agora não é a gratidão lá do começo, agora tem um tom aqui mais exortativo. Só que exortação aqui é encorajamento. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu quero orar encorajando vocês em 3 atitudes, 3 princípios para nós aí. Olha, então que o vosso amor aumente mais e mais. Isso, porque ainda não tem uma plenitude do amor, da perfeição na vida dos filipenses, tá? Então, mas ele está pedindo que esse amor aqui fosse um amor desenvolvido, aperfeiçoado mutuamente, né? Então eu vou crescer no amor, você vai crescer no amor, porque o amor faz bem à vida, o amor faz bem para a comunhão, o amor é o caminho sobremodo excelente, e é o amor, né, que determina o curso da nossa vida. Coisa linda. O amor determina o curso da nossa vida. Agora, segundo alguns comentaristas, e é muito interessante, eles dizem, por que Paulo orou para que eles crescessem no amor? Só porque o amor é mútuo, faz bem e tal? Não. Possivelmente havia ali, né, alguns problemas que estavam surgindo na igreja, algumas brechas, como o egoísmo, a desunião e às vezes até acusações entre os irmãos. Então ele fala, gente, olha, né, tem alguns problemas surgindo aí, para e pensa, o amor, que é o caminho excelente, o amor precisa ser mudo. Então eu estou orando aqui e encorajando vocês a crescer no amor. Segundo, para provar o que? As coisas excelentes. O que são coisas excelentes aqui? O que você acha? Coisas que importam, coisas que interessam, que edificam. Já percebeu que a igreja ela discute por coisa boba? Não é? Tem igreja que discute por nada, uma coisinha à toa vira uma discussão.
E aí Paulo fala assim: meus irmãos, eu estou orando aqui para vocês serem encorajados a buscar as coisas que realmente interessam, importam na vida da igreja, na comunhão dos irmãos. O que edifica a igreja? O que vai edificar o meu irmão? Então é isso que eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que buscar, meu amado. Isso aqui está no sentido do caráter e da conduta deles. Por isso que Paulo fala aqui, ó, para sermos o quê? Sinceros e inculpáveis. O que é sincero? Você lembra que já a ideia de sincero no original é de alguém sem cera, né? Sem cera, que não cobre, né, um erro, que não encobre um pecado. Então a ideia é que, ó, seja autêntico, né? Não encubra os seus erros. A pureza ela tem que ser moral e não ritual. A pureza é moral e não ritual. Então isso é ser sincero diante de Deus, tá? Não é o ritualismo do culto, mas é o que a pessoa é na sua vida com Deus. Qual o caráter do cristão fora do templo? Qual a conduta dele fora do templo? Então isso que Paulo está dizendo. Então você tem que ser sincero e tem que ser também inculpável. Inculpável aqui é a ideia de assim, de alguém que não ofende, de alguém que não gera um mau testemunho, de alguém que não escandaliza. Então seja inculpável, tá? Não escandalize o evangelho, não dê um mau testemunho lá fora, tá? Seja inculpável. Se ninguém vai jogar pedra em você, o mundo vai olhar para você com maior respeito. Pode não se converter, mas vai ser a mesma atitude com a igreja primitiva, que todo mundo era simpático com a igreja. O seu vizinho pode não se converter, mas ele gosta de você, te respeita muito. Então, é isso que Paulo quer dizer. Então é sincero e inculpável, principalmente aqui, ó, para o dia de Cristo. Então, seja, você tem que, olha que coisa linda, você tem que crescer no amor. Você tem que aprovar, né, testar aquilo que faz bem, que edifica, ser sincero e inculpável, porque isso tudo, na verdade, é um preparativo para a vinda de Cristo. Então, vá vivendo assim. Vai vivendo assim. Isso é a vida com Cristo. E Cristo vai voltar, né? Então nós estaremos bem. E por último, cheios do fruto da justiça. Então aqui, no sentido original, é um viver correto. Tá, um viver íntegro, tá, um viver justo mesmo diante de Deus, que é na verdade uma qualidade moral, a mesma que você encontra lá em Gálatas 5, no fruto do Espírito. Então essas qualidades morais, essas virtudes, né, elas advêm da sua comunhão com Cristo, e elas resultam em glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, para a glória e louvor de Deus. Então tudo que você faz aqui, então ele está dizendo, né? Você vai se enchendo da justiça de Deus, se enchendo de uma vida reta, tá? Uma vida plena, uma vida santa, e aí a sua vida desse jeito, né, ela vai glorificando o nome do Senhor Deus. Então, meu amado irmão, é muito importante, né, a gente compreender a palavra de Deus como ela é. Tá? Então nós estamos aqui pegando, né, a nossa ideia, a nossa interpretação, a minha interpretação e jogando o texto, né, dizendo, meus irmãos, o texto quer dizer isso aqui, eu acho e pronto. Não, o texto está dizendo exatamente o que nós estamos passando para os irmãos. É exatamente isso. E não é profundo? Não é lindo? Mexe com a gente, né? Isso é muito importante, porque nós seremos beneficiados. Por isso eu estava pensando aqui em concluir da seguinte forma, para a gente considerar, né, que fomos alcançados pela graça de Deus, tá? Que nós somos irmãos em Cristo, que nós temos o mesmo Espírito que atuou aqui, né, que agiu no coração de Lídia, do carcereiro, de Paulo, é o mesmo Espírito que atua em nós também. Então a minha conclusão é, olha, primeiro, vamos agradecer a Deus.
e muito. Vamos agradecer, tá, por tudo que Ele tem feito por nós. Segundo, vamos cooperar com o Evangelho. Com o Evangelho. Está muito acima da igreja, muito acima do pastor da igreja. Não, é o Evangelho que está em foco. E terceiro, nos esforçarmos para que estas 3 propostas aqui, crescimento no amor, aprovação das coisas excelentes e cheio do fruto da justiça, sabe assim, sejam vistas em nós. Quando o Senhor falou em gratidão, aí fora hoje, o assunto é gratidão está esquecida. Ninguém mais. Né? Esqueceu, saiu do vocabulário. Mas nós, como cristãos, nós não podemos pensar nisso. A gente não pode deixar de agradecer nunca. Né? De forma alguma. A gratidão para nós tem que ser a principal. Principal. Amém, irmãos? Amém. Ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou bem claro? Então tá bom. Aí, próxima quinta-feira, se Deus permitir, a gente dá continuidade, tá? Aí vamos devagar e a gente vai ser muito enriquecido com essa palavra. Tenho certeza absoluta, tá? A gente vai estar orando, né, para encerrar. Vamos ficar em pé? E a gente ora. E lembrando que, então, sábado, né, o conselho vai se reunir às 16 horas, se Deus permitir, tá? Então, se tiver algum assunto para o conselho, você pode vir aqui ou pode mandar documentos. E domingo, né, nós teremos o nosso segundo culto, se Deus permitir, presencial. Ainda é só às 19 horas, tá? Ainda não vamos retornar para a escola dominical. E domingo, se Deus quiser, teremos a ceia. O conselho vai se reunir sábado para ver a melhor forma de administrar a ceia para os irmãos, né, seguindo todos os cuidados protocolares aí. Mas ore por nós, ore pela igreja, ore pelos irmãos, né? Sabemos que a pandemia, ela desanima muita gente, né? Tem muito cristão que vai esfriando na fé, mas cada um é responsável por si mesmo, né? Vamos orar para que Deus comece a levantar de volta a igreja. Eu queria pedir que os irmãos observassem lá o que o senhor mandou no grupo para a reunião de oração de terça-feira, para continuarmos orando durante a semana para aqueles pedidos. Muito bem lembrado. Então os pedidos nós colocamos no grupo lá, tá? Pelo Ministério de Intercessão. Então dá uma olhadinha lá, continua orando por esses pedidos. Na próxima terça-feira, às 20 horas, também estaremos orando. Aí esse é o objetivo. Terça-feira vai ser em casa, quinta aqui, domingo aqui. Amém? Amém.